O primeiro conceito que eu quero explanar com vocês é o conceito de movimento e repouso. E basicamente a diferença entre movimento e repouso. A gente diz que um corpo está em movimento quando ele muda de posição com o tempo de acordo com um determinado referencial. Vamos considerar o referencial S'. Ora, dizemos que esse corpo, no referencial S', muda de posição em relação ao tempo. Ou seja, ele está em movimento. Agora, se avaliarmos o referencial S e nada acontecer em relação à posição desse corpo no referencial S, ele está em repouso. Portanto, se chamarmos esse corpo de A e esse corpo de B e avaliarmos a relação de repouso e movimento, dizemos, no presente caso, que o corpo A está em movimento e o corpo B está em repouso. Um corpo pode ser considerado um ponto material quando as suas dimensões são desprezadas em relação ao referencial. No entanto, nós temos que considerar a sua massa. Por exemplo, imagine que um carro de aproximadamente 2 metros decide atravessar uma ponte de aproximadamente 6 metros. Obviamente, a dimensão desse carro de 2 metros é comparável à dimensão da ponte. Agora imagine que o mesmo carro decida atravessar a distância entre os pontos A e B, em que o ponto A é a cidade de Fortaleza e o ponto B é a cidade de Itapipoca. Entre Fortaleza e Itapipoca, nós temos aproximadamente 120 quilômetros. Então, os 2 metros em relação aos 6 metros da ponte, ele é um corpo que não pode ser considerado um ponto material, pois ele tem uma dimensão comparável. Já 2 metros em relação aos 120 quilômetros que ligam as cidades A e B, ele acaba sendo desprezível. Então, consideramos nesse caso a ideia de ponto material, sem esquecermos a massa. Valeu, galerinha! O que nós chamamos de posição escalar é a posição de um móvel ou de um objeto ao longo de uma certa trajetória, levando em conta a distância com relação à origem dos espaços. Por exemplo, digamos que essa é a origem do espaço, que eu vou chamar de O. Então, nós podemos denotar de S a posição escalar do corpo no ponto P do referencial, que foi adotado. Temos, portanto, a posição escalar P, que depende, obviamente, do referencial adotado, S. Essa distância nós também podemos chamar de S. E essa distância aqui também representa a posição escalar do corpo, desde que sejam conhecidos os versores I e J. E já fiquem com essas considerações de versores para compreendermos mais à frente. Imaginem a seguinte situação. Um corpo, inicialmente na posição escalar S, decide realizar uma trajetória até chegar a uma nova posição escalar S'. O que nós podemos dizer sobre S e S'? Bom, o corpo, ele obviamente se deslocou de S até chegar em S'. Nós dizemos então que houve um deslocamento escalar ΔS, que é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Se tratarmos apenas em uma dimensão e decidirmos tratar essa uma dimensão como um eixo cartesiano, se um corpo decide sair da posição inicial S e vai até uma posição inicial S', qual seria, para esse caso de uma dimensão, o deslocamento escalar desse corpo? Ora, utilizando a nossa regra, ΔS é igual a espaço final
1, 2, 3, menos o espaço inicial, menos 1, menos 2. 3, menos com menos mais, 3 mais 2, 5. Portanto, ΔS, que é o nosso deslocamento escalar, foi de 5 unidades. Como essas 5 unidades ocorreu em um eixo, eu posso batizar esse eixo de x contendo um versor i. Portanto, 5 em i. Assim, nós podemos introduzir aqui um conceito bem interessante, que é o conceito vetorial. Esse 5 apontou na posição positiva do eixo. Andou 5 unidades no eixo x, que pode ser representado, gerado, através do versor